também um texto que espero que não seja muito enfadonho, que é, digamos, como vão ver, uma proposta autobiográfica minha acerca de Ferreira de Castro. Digo o seguinte: este poderia vir a ser, talvez, mais um capítulo das minhas futuras memórias que nunca escreverei. Estou no ano de 1967. Frequento o Seminário do Espírito Santo, no Fraião, em Braga, desde há uns 6 meses mal medidos. Os padres dominicanos, que era a ordem de onde eu vinha, portanto, para o Espírito Santo, os padres dominicanos haviam chegado a acordo com aquela ordem missionária para que os seus alunos nela frequentassem os 2 últimos anos dos estudos liceais, após o que retornariam ao convento dos pregadores em Fátima, onde tomariam o hábito de noviços. Depois fariam os primeiros votos, pobreza, castidade e obediência, e ascenderiam então aos estudos da filosofia e da teologia. Mas a minha história com Ferreira de Castro começa alguns anos antes. As bibliotecas itinerantes da Gulbenkian tinham-me dado a ler uma boa parte da sua obra: Imigrantes, A Selva, Terra Fria, Além e a Neve e Trindade, e as 3 novelas espanholas de A Missão. Vou eu e atrevo-me um dia a escrever-lhe uma carta e a dizer-lhe quanto amava e admirava os seus livros, o exemplo da sua humanidade e a glória de um escritor traduzido em 2 ou 3 dezenas de línguas, universalizado como português e como brasileiro, entre aspas, de torna viagem. A sua obra despertava em mim, não sei se uma certa tentação literária, se um desejo de literatura, ou se ambos ao mesmo tempo e em igual medida. A minha carta teve de ser entregue aberta, antes de seguir para o correio, porque era norma no seminário depositar a correspondência aberta a fim de ser lida e censurada, entre aspas, pelo prefeito da semana. Mas quem me chama a capítulo é o próprio reitor, um pires avermelhado e rotundo, exemplo acabado dos clérigos de Essa de Queiroz, que muito estranhou em mim semelhante atrevimento. Um seminarista a escrever a um escritor famoso não devia ser por boa coisa. Que lhe queria eu? Devo ter corado até ao fundo da alma, porque ele próprio se apiedou de mim e tratou de suavizar a reprimenda. Condescendeu mesmo que, afinal, até podia não ser assim tão mal de todo. Isso de querer corresponder-me com ele. Diz ele: trata-se de um grande escritor, mas ateu. Tens, no mínimo, a obrigação de tentar convertê-lo à fé de Deus. E lá sentamos, enfim, que eu tentaria salvá-lo de ir para o inferno. Entre inferno e paraíso decorreu a minha relação epistolar com Ferreira de Castro. Um dia no paraíso foi quando recebi a sua carta de resposta, aberta e lida pelo tal Pires, a agradecer a minha admiração e a oferecer-se para me enviar alguns dos seus livros. Aí começou a história da minha amizade com Ferreira de Castro. Para começar, não só respondera à minha carta, como ainda por cima punha os seus livros à minha disposição. Estava assim imediatamente provado que ele não era uma pessoa qualquer. Para ateu, até que não estava nada mal em matéria de humanidade. Tomara muitos cristãos, disse-me o Pires, que via no caso um sinal da vontade de Deus quanto ao meu papel junto do ateu. Na carta seguinte, já a minha alma se abria num êxtase ao elogio do homem e do escritor. Chamou-me outra vez o Pires à sua presença, que aquilo era obviamente um exagero da minha parte. Não se tratava de pôr um novo santo no altar, não senhor. Até parecia que quem precisava de conversão era eu e não ele. Refiz o texto, quando foi censurado, refiz o texto, tornei-me mais humano e agradecido e pedi-lhe, nesse caso, que me enviasse os livros, não para o seminário, mas sim para os Açores, onde iria de férias no verão. E assim aconteceu. Um dia, chegou à Achadinha, que é a minha terra natal, uma verdadeira arca naufragada, com livros lá dentro. Era praticamente toda a sua obra, e com dedicatórias longas, rasgadamente elogiosas, que aludiam ao belo espírito de que há muito a esperar, um pouco à maneira do Pacheco, do Essa de Queiroz,
cuja obra ninguém conhecia, mas a quem todos exaltavam a inteligência, a finura e o talento para tudo e mais alguma coisa. O pior é que tomei a sério aquelas dedicatórias, por pura ingenuidade, e toca de descrever umas laudas magníficas, a acrescentar que também eu tinha vocação literária. Não resisti mesmo a enviar-lhe 2 ou 3 poemas horrendos, que ele elogiou na volta do correio, propondo-me que lesse muito, que escrevesse todos os dias, que nunca deixasse de acreditar nas minhas possibilidades. Foi quase paroxístico encontrar o cúmplice, o confidente, o meu novo confessor. Não tardei a depositar nas mãos dele, esta parte é forte, não tardei a depositar nas mãos dele o maior e o mais perigoso dos meus segredos de então. Eu não queria nada ser padre. Andava numa grande crise de fé. Ele que me dissesse, por favor, o que devia eu fazer da minha vida. Sair do seminário? Aguentar até fazer estudos? Ou provocar lá dentro uma grande revolução? Esta carta não pode ser entregue. Não pode ser entregue, como de costume, ao prefeito da semana. Eu seria imediatamente expulso. Saltei o muro da prisão eclesiástica, vim estrada abaixo até Braga e ao primeiro marco do correio depositei a secreta missiva e voltei a saltar o muro, agora de fora para dentro, e lá fui juntar-me aos companheiros de infortúnio. O caso é que a aventura do muro e da cidade passou a encorajar-me para novas e grandes vicissitudes. Tornei-me líder das fugas para Braga. Grupos e grupinhos de outros aventureiros passaram a seguir-me nessas incursões noturnas. Íamos ver e andar, beber e fumar, encantar a vida e alvoroçar o coração com as mulheres que passavam ao caminho de casa. Tudo aquilo significava para nós uma zona de risco e de ruptura com a instituição que nos punha à beira da euforia contra o perigo iminente da expulsão. Já éramos considerados revolucionários e quem de tal nos acusava benzia-se à simples evocação da palavra. Íamos agora a caminho da subversão e do golpe de Estado. Por conseguinte, fui o primeiro de todos eles a ser apodado de ateu e subversivo político e a receber ordem de expulsão para o mundo, entre aspas. Entre parênteses, quando me ameaçavam, diziam: olha, podemos mandar-te embora lá para o mundo. O que significava para eles entrar no caminho eterno da perdição. O mundo. Mas antes disso, há a carta de resposta de Ferreira de Castro ao pedido de conselho acerca do meu destino. Renunciar, sair do seminário, ou resistir, manter-me ao leme desse movimento interno de contestação, contra os excessos de disciplina, contra o cerco, contra a vigilância do pensamento e da alma. O escritor demorou cerca de 1 mês a escrever-me para me iluminar. O que ele dissesse era o que eu faria e pronto. Confiava cegamente na sua experiência e na sua sinceridade. Mas Ferreira de Castro estivera todo aquele tempo enredado num grande dilema a meu respeito. Não podia, obviamente, aconselhar-me a ficar nem a sair. Isso havia de ser uma decisão consentânea com a minha consciência. E ele não tinha de arcar com uma tal responsabilidade. Foi mais ou menos como ele me respondeu. Chamou-me o Pires outra vez à sua presença. Queria saber que conversas eram essas que havia entre mim e o escritor, porque não se lembrava de ter lido nada escrito por mim a respeito de ter ou não ter vocação para o sacerdócio, nem sobre a hipótese de abandonar a vida religiosa. O que o Pires queria de mim era, afinal, uma confissão de apostasia ou mesmo de ateísmo formal. Uma certeza capaz de justificar a denúncia a meu respeito ao seminário de onde eu viera, que não deixaria de concluir sobre a minha perdição religiosa e de ponderar ou mesmo decidir expulsar, o que não tardou muito a acontecer. Lembro-me nitidamente, com uma clara evidência total, como aconteceu a minha expulsão de Braga no Fraião. Um dia, chegou ali o meu ex-diretor do outro seminário, um homem atlético de grandes mãos, sempre muito bem penteado, a polpa lá no alto da testa, com 2 entradas laterais, os olhos negros e intensos. Dou uma volta com a nossa turma, que era pequena, de 5 ou 6 alunos, para ouvir como estávamos, se nos íamos dando bem com a ordem do Espírito Santo, se tínhamos algum problema que lhe quiséssemos expor.
Alguém aludiu à falta total de liberdade, à vigilância excessiva que éramos sujeitos nesse seminário, tão diferente do nosso, então dirigido por ele, o nosso anterior. O diretor pareceu-me apreensivo e talvez triste com a missão que dessa vez o trazia até ali. Depressa compreendemos que não se tratava de uma simples ou rotineira visita, como as que habitualmente nos fazia mês após mês, a saber como ia a nossa adaptação aos novos ares, à rotina e à mentalidade dos padres do Espírito Santo. A preocupação dele era outra. Soube dali a pouco, quando mandou os outros regressar à sala de estudo para junto de todos os demais e anunciou que precisava de falar comigo em particular. Curvou-se um pouco para a frente, talvez para parecer mais pequeno. Pregou os olhos no chão para não ter de enfrentar os meus, deixou correr o silêncio necessário para tomar fôlego, ganhar coragem e comunicar-me que viera ali, a mando do padre provincial, que é o dirigente máximo da ordem, seu superior hierárquico, com ordens para que eu fizesse as malas em apenas 20 minutos, não despedisse de ninguém e viajasse com ele até Coimbra. Aí tomaria um comboio para Lisboa, depois um barco para os Açores e para a casa dos meus pais. Não poderia ficar nem mais um dia no Freião, pois que eu era um elemento nefasto, contaminador dos outros, com as minhas ideias políticas, a minha revolta contra a disciplina e contra os regulamentos do Freião. Em suma, não só perder de toda a minha vocação, como me converter num ateu e num subversivo político. Perigoso, portanto. Não cabem aqui as humilhações a que fui submetido na Quinta de Queluz de Baixo, aqui perto, em cujo convento fui acolhido até haver viagem e um barco que me levasse de vez para os Açores. Trabalhava de sol a sol na quinta, a enxadar, a mudar, a carregar terra e pedras de um lado para o outro, porque já não pertencia à ordem e tinha de ganhar, o meu sustento com trabalho. À noite, o mesmo padre provincial que mandara expulsar ocupava-me a ordenar papéis, correspondências, a distantes caóticas da sua biblioteca, a armários desarrumados, deixando-me exausto por escrito, apartado dos mesquinhos prazeres e reduzido ao silêncio conventual de uma casa onde os passos soavam como se viessem do outro mundo e não deste. Escusado será dizer que arranjei maneira de escapulir do convento, de ir ter com quem poderia ajudar-me a ficar por Lisboa e a escapar a um barco que me levaria de regresso ao campo e às vacas, às ordens, aos maus tratos e aos berros do meu pai. Lá encontrei um poiso, logo que encontrei um poiso, tratei de telefonar a Ferreira de Castro e a reaproximar-me dele. Exultou com a notícia da minha expulsão. Vimos na pastelaria veneza, na Avenida da Liberdade, onde ele sustentava com outros uma espécie de tertúlia política e literária. Nela conhecia Cid Esperança, Alexandre Ferreira, Orlando Gonçalves, António Valdemar, Roberto Nobre, falta aqui, poetas, artistas e outros conspiradores contra o salazarismo, ao mesmo tempo que arranjava um trabalho camarário, tornava-me autónomo e escapava às ameaças paternas de vir ele, pai, a Lisboa buscar-me, acusando-me de lhe desobedecer e argumentando que precisava de mim para o trabalho das terras e para cuidar das suas vacas. Encontrei em Ferreira de Castro e no seu dileto amigo Cid Esperança os dois pilares da minha relação com a literatura e o jornalismo e, sobretudo, a via da minha oposição à ditadura de Salazar. Quis conspirar, correr risco de ser preso, tornar-me herói ou mártir, para vingar os equívocos religiosos do meu passado e insubordinar-me de vez contra a velha ordem, a censura à imprensa, a guerra colonial africana, a pobreza, a imigração, o colonialismo, a ditadura. Ferreira de Castro habitava então uma suíte do resto do chão do Hotel Mira Park. Era o meu ídolo literário. Os seus livros enchiam as montras das livrarias e eu abismava-me. Os jornais falavam de novas traduções, da sua candidatura ao Prémio Nobel da Literatura juntamente com Jorge Amado, tomada a sério por muitos, mas por ele talvez nem por isso. Quando precisava de escrever ou terminar um livro, retirava-se para a Ilha da Madeira, hospedando-se tanto meses num hotel que eu conheci, e regressando de lá com um livro debaixo do braço ou na sua grande pasta preta carregada de mistérios literários.
De resto, como era surdo, as pessoas julgavam-no algo desconfiado e manhoso, apesar do humilde, humano e fraterno como poucos. Abominava padres e freiras, não tanto pelo que eram, mas por aquilo que sustentavam no modelo social e político do mundo. Para escrever A Missão, contou um dia que tivera necessidade de encontrar-se com uma comunidade religiosa, entre parênteses, para ficar a saber como é que os padres se tratavam entre si. Tinha, além disso, um medo pavoroso da morte, o fim de tudo, matéria sobre matéria, lama sobre a terra e nada mais. Na relação com os seus pares, eu estranhava a incontinência dos seus elogios a todos os outros escritores. Elogiava-os como se recuasse dentro dele e para o fundo de si, como que a esconder-se da glória literária e da boa vida que os livros lhe proporcionavam num país onde ninguém, exceto ele e Fernando Namora, por essa altura, vivia exclusivamente os direitos de autor. Línguas maldosas diziam entre dentes que ele elogiava os outros para que ninguém dissesse mal dele, o que eu, julgando conhecê-lo bem, considerava uma infâmia. Acrescentavam outros que possuíam um ego maior do que a légua da póvoa e que, escrevendo mal, fora projetado no exterior pelos seus bons tradutores, sobretudo em francês, língua a partir da qual se fizeram várias traduções para as outras línguas. Eu recusava-me a acreditar nessas minudências audiciosas e vis. É certo que ele já não era o meu único e absoluto ídolo literário. Conhecera, entretanto, outros escritores, o Urbano Tavares Rodrigues, cujos livros devorei como descoberta de um novo horizonte, e outros mais, à medida que fui publicando contos e poemas nos jornais. Mas Ferreira de Castro permanecia meu mestre e mentor. Acreditava no meu talento e na minha sensibilidade. Esperou de mim um primeiro livro até à morte. Publiquei-o em 1975 e dediquei-lhe postumamente. Chamei-lhe Histórias da Resistência, um pequeno volume de contos que acabei por banir, da mesma forma que vi morrer Ferreira de Castro e vi começar a esquecê-lo, embora injustamente, então como agora. Tinha chegado uma revolução, a do 25 de Abril. Os seus livros, descarnados e autocensurados, colidiam em silêncio com a nova liberdade literária, escrita e publicada a altos gritos, por entre os clamores e o alvoroço da celebração democrática. Quero crer que, hoje como ontem, tardamos em refazer a nossa justiça a um escritor universal que pré-anunciou entre nós o neorrealismo, que o frequentou com dignidade e valentia, sempre do lado dos humildes e famintos, que hoje comem e vivem melhor, mas que nunca foram visitá-lo na sua sepultura na Serra de Sintra, sozinho entre as árvores, sob um banco onde qualquer um de nós pode sentar-se e descansar, e depois seguir viagem, a viagem da vida de cada qual, de cada um de nós. Muito obrigado.